Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um passo a passo aí do que fazer no Grand Chase Classic do começo ao fim. Estou mostrando para vocês a rota, para se dizer, ideal ao meu ver, para você chegar o mais rápido possível no endgame do jogo. No caso, essa rota, né, seria o que eu faria caso eu fosse começar hoje no Grand Chase Classic com a conta do zero. Primeira coisa que eu indico vocês estarem fazendo, que é o que eu faria, né, se eu fosse começar hoje, seria criar aqui a Dekane, como personagem que ela que ficaria responsável por dos farms, né? Ou senão a Maria. No meu caso, né, eu criaria a Dekane. Pegaria a Dekane aqui, começar a farmar ela aqui normalmente, mas antes disso, né, eu voltaria para a tela de seleção de personagens para liberar a coleção de primeira classe dos demais personagens, né? Só de a gente liberar aqui a primeira classe dos demais personagens, né, a gente ganha um monte de buff. Então, no caso, eu voltaria aqui para a seleção de personagem, liberaria todos os personagens, né? Aqui liberaria Hélices, e beleza, uma vez que liberou todos os personagens, eu vou vir aqui começar, né? Pode ver que eu ganhei um monte de buff aqui já. É só acerto crítico foi 6%. Fora o 10% de dano crítico, eu peguei aqui um monte de buff. Começaria a upar ela, né? Que daí da floresta do desafio mesmo. Já iniciaria a fase aqui. E bora upar ela até o 85, né? Que é a primeira coisa que eu indico para vocês estarem fazendo é upar ela até o 85. Seguindo lá o guia que eu fiz aqui no canal. Para quem não viu o guia, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a como pegar o 85 em 6 horas, né? Então eu uparia desta maneira aí, até pegar o 85. Pegaria lá a segunda classe, né? Quando chegasse o level 20. No caso, como a Dekane só faz segunda classe lá no level 60, né? Eu ia embora direto lá pro portal dimensional de Xenia, né? Onde eu paria lá até pegar o level 40. Depois ia para Xenia lá para ir pro portal dimensional, upava lá até o level 60. Depois de pegar o level 60, começava a fazer o teste da quarta classe até pegar até o step 3, né? Depois eu ia embora direto lá para Atom para upar lá no portal dimensional até pegar o level 73. Foi o level 73, vou lá fazer a missão da quarta barra, né, juntamente com a quarta skill e o quarto step da quarta classe. Depois que eu fiz a quarta barra, né, e a quarta step da quarta classe, eu ia embora para Arquimedia, né, upava lá até o level 80, depois ia fazer os desafios épicos, né, até pegar o level 85. Uma vez que eu tivesse pego 85 a Dekane, eu ia vir aqui fazer a missão do Chase Level para ela, né, a mais importante aí para estar liberando para ela. Caso, né, por bem provável que eu não tenha a quantidade de moeda épica suficiente para desbloquear o Chase Level, né, eu craftaria as moedas épicas com os pedaços de mapa do Caseage que eu consegui no decorrer do up. Aí liberaria aqui o Chase Level, né, para ajudar já no up dos demais personagens, né, colocava aqui experiência para upar os personagens mais rapidamente e embora upar outro char, né, como eu falei lá no vídeo lá de up lá. Se tivesse em dia de Arqueon igualzinho tá tendo hoje, né? Faria o Arqueon para estar pegando o Anel Angelical, ajudando o up do próximo personagem, né? Para ser mais rápido, mais fácil de pegar a level 85. Aí eu voltaria aqui para a seleção de personagens, né? E começaria a upar o Laz. Por que o Laz? Por causa do sistema de coleção dele. O sistema de coleção dele é o melhor do jogo atualmente, né? Então, no caso, eu uparia o Laz aí para mim pegar mais buff do sistema de coleção, né, justamente por causa disso, e para ter mais um personagem para me ajudar a fazer o Bergas, né, como eu disse. Então, no caso, agora eu ia pegar o Laz e upar ele até o 85. Aí depois que eu upei o Laz, né, fiz os desafios épicos com ele, com a Dekane também, eu ia upar outro personagem que dá acerto crítico, por exemplo, pegaria o Jhin, que também dá acerto crítico, então a minha meta agora seria colocar o Jhin no 85. Então eu ia upando todos os personagens para me estar ajudando a fazer o Bergas, né, e na ordem da coleção, né, os personagens que dando acerto crítico e que desse os melhores buffs, né, eu ia pegando. Depois do Jhin eu ia pegar tipo a Lyri, depois eu ia pegar o Lupus aqui que dá acerto crítico, depois eu ia pegar aqui a Edel, depois eu ia pegar aqui, deixa eu ver quem tem mais acerto crítico aqui, acho que acabou. Acerto crítico acho que acabou. Acabou, não tem mais ninguém que dá acerto crítico. Então, no caso aí, agora eu já ia atrás de dano crítico, formar o Sighart, depois aqui a Rei, né? Ia pegando aqui os personagens para que desse os melhores buffs, né? E que me ajudasse a fazer o Berkas mais rápido. Uma vez que eu tivesse pego todo o set do Berkas, né? O que eu faria seria pegar as cartas
que você pega nos desafios aqui de Arquimídia e de Atom, né? Você consegue pegar cartas aí bem legais nessas fases. Por exemplo, aqui no Império de Asteroides você consegue pegar uma carta que dá 24% de dano crítico. Você consegue pegar outra também em Atom. Essa carta aqui, a outra de 24% é essa daqui, ó, que você pega na segunda fase aqui de Atom. Então, no caso, eu faria todas as fases aqui de desafio. Essas fases aqui de Atom e também de Arquimídia para pegar essas cartas. Isso na Decane e nos demais personagens, né? Você pega também carta de ataque especial, pega a carta aí de recuperação de MP. Então pegaria aí essas cartas para colocar aqui no set do Bear. Aí no caso eu pegaria 3 cartas dessa daqui que você pega nessa fase do desafio, né? E 3 cartas dessa daqui que você pega no desfiladeiro você pega no Império de Asteroide aqui, ó. Tá? Então no caso eu já teria 3 cartas da fase lá de Atom e 3 cartas dessa aqui do Império de Asteroide, dando um total de 6 cartas de 24%. Então, no caso, eu já pegaria aí as cartas boas de dano crítico. Pegaria também 3 cartas aqui do Cromo, né, que você pega aqui em Caruel. Pegaria lá cartas de recuperação de MP, que você pega aqui na fronteira de Caruel. Pegaria carta de ataque, que você pega do Gulen, aqui também de Caruel, né? Então, no caso, eu faria os desafios de Atom com todos os personagens, né? Com pelo menos 3 personagens aí para mim ter carta suficiente para me colocar no set da Decane. Caso, dependendo da quantidade de propriedades boas que viesse no set, né, eu já deixaria esse set aqui pronto para ela. Mas caso as propriedades viessem bem ruins, né, por exemplo, desse jeito aqui, ó, com propriedade nenhuma boa, né, no caso eu refaria as piores peças. Uma vez que eu tenho uma quantidade de pelo menos 3 ou 2 propriedades boas, aí eu começaria a fazer para outro personagem. Tá? Mas aí no caso, se ela já tivesse vindo uma quantidade boa de propriedades boas, né, o set do Berk já tivesse com uma quantidade boa de propriedade, eu já no caso começaria aí a farmar o brinco aqui, né, no Cerco de Teroka e no Templo do Tempo. Tá? Porque no caso eu conseguiria farmar a runa, né, e conseguiria farmar os brincos e um título legal para mim estar utilizando. Né? Enquanto isso, não parava de fazer os desafios épicos. Fazia aí o desafio épico todo dia e faria o primeiro andar, né? Primeiro andar aqui da Torre das Ilusões mesmo. Não me preocuparia muito com o Chase Level por enquanto. Né? Faria os 2 desafios épicos e o primeiro andar aqui com todos os personagens que eu tenho no 85. Então meu farm agora seria farmar os desafios épicos do mesmo jeito ainda, né? Para fazer o Berkas para outro char ou para melhorar os Berkas da Decane, né? Uma vez que eu faço todos os desafios com todos os char, faria o Cerco de Teroka e o Templo do Tempo com a Decane, né? E se tiver tempo, terminava de upar o char, ou se já tivesse todos upados, né? Esse seria o farm, né? Fazer desafio com todos os char e fazer Cerco de Teroka e Templo do Tempo. Uma vez que eu conseguir pegar aí os brincos, né? Do Cerco de Teroka e o Templo do Tempo com a Decane, né? Eu iria para o continente de Arr. Tá? Porque no caso eu já teria uma quantidade boa de runa, de tanto repetir Templo do Tempo, Cerco de Teroka, e também pegar aqui nas diárias, né? Seja em eventos, essas coisas também, né? Já teria aí uma quantidade boa de dano, porque eu já tinha os brincos, já tenho o set do Berkas, como eu falei, a gente refaz o set do Berkas se vir propriedade ruim. Então no caso eu já teria aí na média de 200, 250k de ataque total e uma quantidade boa de resistência de contaminação. Aí no caso eu ia farmar baú de boss invasor aqui no Renak, tá? Que aí no caso, no baú do boss invasor eu farmaria cartas melhores para Decane, né? E para os demais personagens, né? Porque aí no caso a gente estaria pegando Berkas para os demais personagens, uma vez que a gente melhorou o Berkas da Decane em uma quantidade boa, né? Aí no caso eu pegaria o Berkas com os demais personagens e eu já teria cartas bem legais para colocar nos demais personagens, né? Então eu ficaria repetindo esse processo, né? Uma vez que eu tenho Berkas para todo mundo, eu já tenho as cartas aqui que eu estou farmando no Renak, né? Aí uma vez que eu conseguir pegar o Berkas, já coloquei carta no char, eu já começaria a farmar também os brincos para ele, né? Então tipo, eu coloquei o Berkas no Las, já peguei carta boa lá no Renak suficiente para usar na Decane, eu vou colocar agora no Las. Uma vez que eu coloco carta boa no Las, eu consigo fazer Cerco de Teroka tempo por tempo com ele. Aí no caso, faria para pegar os brincos para eles e assim repetiria o processo até colocar todos os personagens aí. Legal, né? Todos eles com Berkas, todos eles com cartas
legais. Se você quiser só o principal, não quiser upar todos os char, como no caso eu tenho de exemplo, né? No caso eu estou seguindo o meu método, no caso eu jogo com todos os personagens. Uma vez que você não vai jogar com todos os personagens, você não tem necessidade de você colocar becas em todo mundo, né? Ou senão até coloque, porque hoje o becas é até fácil de conseguir, né? Mas no caso em relação a carta, runa, essas coisas, né, você coloca somente no principal, ou se não em 2, 3 personagens que você vai fazer ali de principal, né? Fica aí a sua escolha. Então, resumindo, né, o que eu indico que você está fazendo hoje, que é o que eu faria, né? Primeira coisa, pegar o personagem até o pau 85, a gente fez lá com a Dekani. Uma vez que a gente upou a Dekani até 85, ia farmar outro char, né? Aí, no caso, a gente farmava outro char até 85. Se a gente não terminou de farmar o char, passou o dia, a gente faz o desafio épico com a Dekani e continua farmando o char, né? Terminou de pegar o 85 com o char, beleza, tá a Dekani e o char com o desafio épico pronto, tá ok, fez o desafio épico com o primeiro char e com o segundo, beleza, vou pro terceiro. Aí eu pro terceiro, não terminou, passou o dia, faz o desafio épico com os 2 primeiros, né? E vai upar o terceiro de novo. Aí eu pôr 3 personagens, faz o desafio épico tá ok, vai upar o quarto. Pegou o 4 personagem, terminou ele, beleza, agora você vai fazer desafio épico com 4 personagens e vai upar o 5, né? E como eu falei, sempre vai, o mais interessante, né, o mais vantajoso é você sempre seguindo a coleção aqui dos melhores atributos. Aí fazia isso até pegar o primeiro Bercas, pegou o primeiro Bercas, fazia lá os desafios aqui para pegar cartas legais, para colocar aí no set do principal seu, que no caso foi a Dekani, né? Pegava lá as cartas lá de uns 3 char, né? Colocaria tudo no set do Bercas da Dekani. Se o set do Bercas da Dekani tiver, ou do seu principal tiver ok, beleza, você passa a fazer Bercas para outro personagem, né? Aí no caso, se não veio ok, você repete peça do Bercas até vir as peças pelo menos com 2 ou 3 propriedades boas para você ter um ataque total legal, né? Aí uma vez que você tem um ataque total legal, né, tem aí mais, tem 200k, 200 e pouco, você começa a farmar lá o brinco aqui do Templo do Tempo Secreto de Teroka, né? Uma vez que você farmou os brincos aqui, ia para o mundo do continente de Ar para você pegar cartas melhores para colocar no char, né, principal aí, né? No caso seria a Dekani, no meu caso, né? Depois que eu pegasse as cartas boas para ela, né, ia passando para os demais char. Tá? Então, no caso, esse é o passo a passo que eu indico que você está fazendo hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando no canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem para ser notificado dessa última ação. Vou lá. Então é isso aí. Até a próxima e falou!